Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje, dia 19 de março de 2025, 21 horas e 5 minutos. Estamos mais um dia na presença do Senhor. Estamos a 732 dias, 732 dias da término da geração da figueira. Estamos aí avançando, né? Avançando. E nós hoje o dia foi para escutar, como é que diz, ver um pouco as notícias nossas aqui, né? As nossas notícias brasileiras, que não são nada boas, né? E algumas notícias também vinda do país da águia, né? E me chamou a atenção uma coisa que eu quero comentar com vocês, para que a gente, não é, como eu digo, não é profecia nenhuma não, tá? Não, Deus não me mostrou nada disso. Mas são observações que a gente faz no decorrer da nossa vida. Eu tô com 62 anos, eu vi muita coisa. Eu sou do período dos militares, né? Eu nasci no período militar. Então eu ouvia muita coisa, eu sempre fui muito ligada em política, tá? Sempre fui muito ligada em política. Meu avô era político, era advogado, ele foi primeiro advogado criminalista da minha cidade aqui. Foi um dos primeiros advogados a se formarem no Largo de São Francisco, só para você ter ideia, tá? Então, eu fui criada num ambiente político, tá? Acho que é por isso que eu gosto tanto de história. Shalom, boa noite, Alberto. Boa noite a todos que entraram aí, que eu estava limpando o álcool. Shalom, Sandra. Shalom, Simone. Graça e paz, Val. Todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Então, o que eu quero comentar aqui com vocês? Eu já, como eu disse, eu já fui muito politiqueira. Sempre gostei. Mas hoje eu não sou mais politiqueira. Então, eu analiso a política mediante o que nós estamos vivendo agora. Nós estamos vivendo num momento de final dos tempos. E a política, ela é usada por Satanás. Graça e paz, Sara. Paz, Vânia. A política é usada por Satanás. As pessoas, Shalom, Andréia, as pessoas que entram na política, elas têm que fazer parte de como é que fala? Elas têm que fazer parte de uma sociedade, que é uma sociedade discreta. Antigamente era secreta, hoje ela é discreta, né? Que se chama Esquadro e Compasso. Vocês sabem o que eu estou falando, não precisa falar mais declarado, né? Então essa, como é que diz? Essa organização Esquadro e Compasso, ela chama para dentro de si todos os, como é que falam? Todos os segmentos da sociedade, certo? Crentes, não crentes, donos de... Para você ter ideia, as igrejas protestantes no Brasil foram trazidas pelo Esquadro e Compasso. Se você não sabe disso, as igrejas evangélicas do Brasil foram trazidas pela essa ordem que é regida pelo Esquadro e Compasso, né? Onde o Gadu é o líder dessa ordem, né? É o Deus dessa ordem, né? E sendo assim, quem rege o Brasil, boa noite, Fernanda, é essa associação Esquadro e Compasso. Não se esqueçam que D. Pedro I, para poder fazer o tal grito da independência, né? Ele precisou fazer parte dessa organização de Esquadro e Compasso. Eu não sei se vocês sabem, mas o pai de D. Pedro I, Dom João VI, era contra essa organização e ele repudiava essa organização, né? Tanto que você for estudar história, você vai ver que, boa noite, Joelisa, que ele mandou embora daqui o José Bonifácio, porque José Bonifácio queria enfiar o Esquadro e Compasso no Brasil. Mas
Dom Pedro I traz ele de volta, né? Traz ele de volta. E daí firma-se no Brasil o Esquadro e Compasso, e junto com isso também vem as igrejas evangélicas. Se você não sabe, a Igreja Batista, o primeiro batismo da Igreja Batista no Rio de Janeiro foi feito dentro de uma loja do Esquadro e Compasso. Se você não sabe, as Assembleias de Deus foram feitas dentro da Esquadro e Compasso também. Macalão era um alto grau do Esquadro e Compasso. Se você não sabe disso, você precisa aprender história, você precisa ir atrás de saber. As igrejas presbiterianas também, dentro de Esquadro e Compasso. Todas elas, irmãos. A congregação cristã no Brasil tem uma delas que tem uma loja Esquadro e Compasso dentro do seu terreno. O nosso governo também faz parte do Esquadro e Compasso. Agora, o que é que nós precisamos entender? Presta bastante atenção no que eu vou te explicar. Nós estamos numa guerra entre facções governamentais, certo? É uma guerra. Boa noite, Cleide. Nós estamos vendo aí, né? O filho do mito foi para os Estados Unidos, não volta mais porque ele vai ser preso se ele chegar aqui. Qual é a guerra? Existem duas Esquadro e Compasso. Existe uma que é azul, que ela é o rito de York, tá? É o rito de York. Essa é a turma da direita, entendeu? Essa é a turma da direita. E existe o rito francês, certo? O rito francês, que é o Esquadro e Compasso vermelho, que faz parte o Senaqueribe Tupiniquim, que aí está o Cabeça de Ovo, entenderam? E todos os urubus fazem parte do esquadro, da loja do Esquadro e Compasso, do lado vermelho. Então eles estão disputando a guerra entre a França, entendeu? Entre a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. A besta que sobe do mar faz parte do Esquadro e Compasso vermelho, inclusive a Igreja das Sete Colinas, a Igreja Católica. Do lado de cá, os protestantes, presta atenção, os protestantes, os judeus, entre aspas, tá? Fazem parte da loja Esquadro e Compasso azul. Por que a bandeira dos Estados Unidos ela é vermelha e azul? Porque os partidos são vermelho, democrata, azul, republicano. Você já parou para perguntar sobre isso? Já parou? Paz do Senhor, doutor Ivane? E tem um detalhe, se você misturar o azul com o vermelho, sabe que cor que vai dar? Púrpura. Quem é que tem a cor púrpura? Quem é que tem a cor púrpura? Pois é, a rainha, né? A rainha que habita, que está sentada sobre 7 montes. Né? Lembra? Escarlata e púrpura. Tá lembrado disso? Que eu já mostrei várias vezes aqui. Tá lembrado disso? Então nós precisamos exatamente. Roma é púrpura. Bem aquela cidadezinha lá. Então prestem atenção. Então nós estamos numa guerra. Para eles essa guerra é guerra para valer. Para nós é um teatro. Para nós é o teatro das tesouras. Presta atenção. Para quem tem entendimento, isso é tudo teatro. Mas para eles, Shalom, doutor Ivânio, não é? É o doutor Ivânio também. Ivânio Tagliari e Ivânio Luiz. Acho que é o mesmo, não sei. Deve ser a esposa e o marido. E o que acontece? Eles estão guerreando pelo poder da terra aqui. Hoje foi liberado 80 mil páginas, se não me engano, 80 arquivos, né? Sobre a morte do Kennedy. Tá no Twitter. É bom vocês terem o Twitter. É bom porque lá, irmãos, é o X, né?
Lá tá toda a política podre desse mundo, tá toda exposta lá. Então você entende muita coisa do que está acontecendo. É muito melhor que você ouvir Jornal Nacional, que você ouvir qualquer tipo de jornal. Você já vai lá na fonte, entendeu? Você já vai lá ver o que os caras estão falando. Tá entendendo? Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Então, qual é a guerra? Agora vai chegar no ponto. Hoje foram liberados sobre a morte do Kennedy. Foi liberada uma camada, né? Porque a camada principal eles não liberam. Aí diz só para o povão se distrair. Então, mas nessas camadas que o povão se distrai, a gente que tem um pouquinho de raciocínio, um pingo é letra, não é verdade? Ah, é o mesmo? Ah, então tá. Ah, tá, deve ser. É verdade, tá bom, doutor Ivânia. Presta atenção, para quem tem um pouquinho, não precisa ter muito não, só ter um neurônio já funcionando dá certo. Porque o meu é só um neurônio que funciona. Mas aí eu estava lendo sobre os arquivos que foram abertos e calhou de no meio dos arquivos da morte do Kennedy, o que apareceu lá? Vocês viram? Pois é, vou te contar para vocês. Apareceu um arquivo brasileiro, dizendo que quando Jânio Quadros abandonou o governo do Brasil e que era para Jango Goulart assumir o poder, Brizola estava por trás da história. E Mao Tse-tung, junto com Fidel Castro, mandaram avisar para o Brizola que eles iriam invadir o Brasil para dar sustentação para que Jango pudesse assumir o poder. Eu devia ser bebê quase nessa época, e uns 2 anos eu deveria ter. Mas eu lembro que meu pai comentava muito sobre isso. Jânio Quadros com a vassourinha dele, né? E quando ele largou o governo, ele disse que ele não podia continuar porque forças escuras é que dominavam o Brasil e ele não podia compactuar com aquilo. Ele saiu falando isso. E o povo todo dizendo que ele era louco. E hoje a gente vê que ele não tinha nada de louco, ele estava falando a verdade. Mas, voltando ao assunto do Mao Tse-tung, para vocês que não sabem quem é Mao Tse-tung, Mao Tse-tung foi o que fez a Revolução Chinesa, tá? Mao Tse-tung foi um homem que perseguiu os cristãos, matou cristãos tenebrosamente. Ele foi um arraso para a China. Ele deixou a China na miséria. E o que está aí hoje tem o mesmo espírito Mao Tse-tung, só que existe uma capa capitalista ali, né? Uma capa para enganar a trouxa, né? Para enganar a trouxa. E preste atenção no que eu vou lhe dizer. Então eles ofereceram invadir o Brasil para Brizola, mas Brizola ficou com medo. Por quê? Porque ele sabia que os Estados Unidos também iriam invadir e seria uma guerra total. Então escuta o que eu vou lhe dizer. Pode acontecer? Pode. Pode não acontecer? Pode também. Deus tem poder. Se o nosso país está em juízo, eu tenho quase que 70% de certeza que vai acontecer. Mas se por um acaso Deus tiver misericórdia do Brasil e o Brasil não entrar em juízo, né? Eu acho que vai entrar, aliás, já está. Pode ser que não aconteça, mas é bom prevenir. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. A Jezabel brasileira já foi para o Oriente dos olhinhos puxados. Ela já foi uma semana antes fazer o que lá? Aí é que mora a questão. E o seu Senaqueribe, Tupiniquim, que só tem 9 dedinhos, tá? Quer dizer, cortado o dedo desse daí, né? Ou colocar uma máscara na mão dele, né? Porque o verdadeiro já partiu faz tempo. Mas eles estão indo em busca de apoio para terras tupiniquins, para que a águia não venha para as terras tupiniquins. Será que o apoio que Mao Tse-tung ofereceu lá atrás vai acontecer agora?
Entenderam, irmãos? Então nós temos que estar preparados. Como que eu vou me preparar? Em primeiro lugar, em oração. Nós não sabemos, os próximos 120 dias vão ser decisivos. Os próximos 120 dias são decisivos para o Brasil. Graça e paz, Andréia. Entendeu? Então, pois é, mas fazia parte da bagunça, né? Fazia parte da bagunça. E Brizola era um homem do inferno, né? Vamos colocar assim, era um homem do inferno. Como que tá aí é do inferno também. Shalom, Viviane. Então, irmãos, presta atenção. Qual é a nossa missão? Orar. Porque é o seguinte, já está dito, falado, não sei se vão fazer, mas se o mito for preso dia 25, que é segunda-feira agora, o Brasil vai parar. As empresas de caminhão simplesmente não vão botar mais caminhão para rodar no país. Quer dizer, vai faltar alimento, vai faltar tudo. Vai faltar tudo. Então, minhas irmãs, meus irmãos, presta atenção, faz a tua parte. Se você tem condições de providenciar, como é que diz? Estocar alimentos, estoca pelo menos para 6 meses. Se você puder estocar um pouco a mais para você favorecer famílias que não vão ter condições para fazer isso, faça. Mas os próximos dias, a partir do final desse mês, não se esqueça, o ano do Senhor começa em abril. O ano do Senhor verdadeiro, o ano de verdade, começa em abril. Então, tudo que foi, o que o Senhor julgou em Yom Kippur, que foi lá para outubro, tudo que foi julgado, as nações foram julgadas. A cobrança começa agora, a partir do mês que vem. A partir de uma semana daqui para frente, 10 dias aí para frente. A senhora tá ficando maluca? Não, meu irmão, eu não tô maluca, não é a observação que eu estou fazendo aqui, não foi revelação de Deus para mim, não. Foi visão humana que eu tenho das coisas que estão acontecendo, do que eu já vivi na minha vida. Eu tenho 62 anos, eu já vivi muita coisa. Como eu disse, eu fui criada num lar que na minha casa se falava política de manhã, de tarde e de noite. Ao sentar na mesa se falava em política. Meu pai era advogado, meu avô era advogado, tá? Então, um era criminal, o outro era civil. Então, a conversa fluía na mesa e eu, desde pequenininha, sempre entendi muito, porque eles me explicavam, porque eu perguntava, eles me explicavam nos mínimos detalhes. Então, nesse momento, vendo o que eu vi hoje, tá? Vendo o que eu vi hoje, do que saiu nos Estados Unidos, e por acaso vazou esse que fala do Brasil e do que aconteceu no tempo de Brizola, no tempo de Jango Goulart, que foi em 64, se não me engano, não é isso? Eu estava com 2 anos, tá? Presta atenção. Eu quero que você preste atenção em outra coisa. 50% dos verde-olivas estão a favor da loja azul, que é a loja do mito. 50% dos verde-olivas estão com a loja vermelha, que é a loja do cabeça de ovo. Existe um racha. A Polícia Federal, 80% dela, assim consta, que pertence à loja azul, é do mito. O restante é da turma vermelha, da loja Esquadra e Compasso Vermelha. Então eu estou fazendo uma reflexão do que nós estamos vivendo, do que nós já vivemos. Será que agora não chegou a hora do Exército Vermelho invadir aqui? Será que a profecia, aliás, a revelação que Deus deu para aquele senhor, que eu nunca mais vi aquele homem na internet, há 12 anos atrás, Deus revelou num sonho para ele que ele vinha um Exército Vermelho entrando no Brasil, e entrando em Brasília, e o sangue corria nas ruas de Brasília?
Porque uma coisa eu vou lhe dizer, você marca bem o que eu vou lhe falar. Se isso acontecer, eu não estou dizendo que vai acontecer. As primeiras cabeças a rolarem vai ser desse povinho que está acabando com o povo do Brasil. As primeiras cabeças a rolarem vai ser esse povo aí. Você pode escrever o que eu estou te falando hoje. Não é à toa que na minha cidade tem uma prefeitura de olhinho puxado aqui na minha cidade. Dentro da prefeitura de Maringá tem uma prefeitura dos olhinhos puxados aqui dentro. Por que será? Por que será? Shalom, Luciana. Por que será? Tá entendendo, meus irmãos? Nós temos que ficar antenados. Nós temos que ficar ligados. Vocês que moram nos grandes centros, cuidado. Fique esperto. O que tiver rolando na rua, não saiam para a calçada. Fica alerta, meu irmão, porque se acontecer o que nós estamos esperando, nós já estamos com eles aqui dentro do país. Não precisa muito para... Não é à toa que o Exército Vermelho vem visitando o Exército Verde-Oliva aqui direto e dizendo que os que estão aqui não valem para nada. É o que eles dizem. Os Verde-Oliva brasileiros não prestam para nada, nem para dar um tiro. Entendeu? Essa é a ideia deles. Quer dizer, não, o comentário deles. Boa noite, Eliane. Entenderam? Então, qual é a nossa missão? É orar. Põe tua vida na presença do Senhor. Põe a tua família na presença do Pai. Busca o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma. Entendeu? Sim, já estão monitorando já. E não é só eles, não. Tem o exército do Irã aqui dentro também. Tá? Tem o exército iraniano aqui dentro, persa. Não é só o de olhinho puxado, não. Tem os outros aqui dentro. Eles estão nas divisas. Tá? Aqui na minha cidade, eu estou aqui a, como é que fala? Às 280 quilômetros, acho que não sei nem se chega a tudo isso, da tríplice fronteira. Aqui tá coalhado de gente, da capa preta. Tá entendendo? E nós, irmãos, somos a geladeira e a despensa do mundo. Eu não sei se vocês viram hoje, mas o Trump colocou sanções para fazer venda para a China. E a China já vai comprar toda a carne brasileira. Toda a carne brasileira. Então, para nós não vai sobrar carne. Entenderam? Não vai sobrar frango. Não vai sobrar. Vai tudo para lá. Tudo para lá. Então, meus irmãos, prestem atenção. É hora de abrir a mente. É hora de se colocar na presença do Senhor. É hora de você ter a autoridade do Espírito Santo para lutar contra as trevas que já estão aí. É hora de você ter capacidade espiritual para pisar serpentes e escorpiões. É hora de você ter capacidade mental de passar por tudo isso sem ficar doido. Ah, irmão, você está colocando medo na gente. Não, eu não estou colocando medo. Eu estou alertando a uma coisa que pode acontecer, como também pode não acontecer. Vai depender do Brasil. Vai depender do povo que está no Brasil. Vai depender do arrependimento. Entendeu? Devido à chuva, a live está... Ah, tá. Tá bom, Denildo. Fica com Deus. Vai ficar gravada, tá? Depois você vê. E então, meus irmãos, prestem bastante atenção. Não é hora de brincar, é hora de orar. É hora de pôr a cara no pó. Se vestir o teu coração de saco, cobrir o seu coração de cinza. Se humilhar na potente mão do Senhor e se preparar. A preparação material é: armazene alimento para 6 meses. Se você tem animais, armazena ração que seja para 6 meses. Deixa estocado, entendeu? Mas saiba de uma coisa: a guerra é entre eles. Só que nós pagamos o pato.
Entendeu? A guerra é poder, só que o povo paga o pato. Agora, você não é dessa terra. Você é cidadão dos céus. Você é lavado pelo sangue do Cordeiro. Então, não milite as milícias daqui. Milita a milícia do céu. Põe a tua vida em ordem. Põe a tua vida na presença do Senhor. Porque esse mundo aqui, ele já está dando os últimos suspiros dele. Ele já está entrando em convulsão. Ele já está querendo ir lá para o início de Gênesis, que a terra era sem forma e vazia. Tá entendendo? Só que Deus não vai deixar chegar desse jeito outra vez. Não vai chegar desse jeito outra vez. Porque o Senhor vai interromper a situação. Mas nós sabemos de uma coisa. Exatamente. Tanto é, né, pastor, que eles estão tirando água do rio Amazonas e levando lá para a terra dos olhinhos puxados. Você sabia disso? Navios e navios entram no rio Amazonas e retiram a água do rio Amazonas. Abastecem toneladas de água, milhares e milhares de litros de água para levar para a terra dos olhinhos puxados. Entendeu? A coisa é séria, gente. A coisa é muito séria. Então, se você tá achando ruim comigo do que tá falando, você devia agradecer. Porque eu tô te alertando. Tô te alertando o que pode vir a acontecer. Então, diz que, como é que diz? Simples como a pomba e prudente como a serpente. Se nós nos colocamos na presença de Deus, Ele vai guardar o seu povo. Vai guardar. Mas nós estamos lidando hoje com homens e mulheres que não têm cérebro. Estamos lidando hoje com homens e mulheres que estão no último suspiro da sua vida. Então, quem está se afogando, leva para baixo quem pretende salvar. Entendeu? Então, o que eles estão fazendo é levando o mundo ao caos. Quando o mundo estiver mergulhado no caos, vai aparecer o próprio Satanás para reger esse mundo. Por pouco tempo. Porque vai ser a última esperança dele de reaver esse mundo e não deixar que Jesus venha reinar. Mas não adianta, porque ele já perdeu lá na cruz. Lá na cruz ele perdeu, né? Lá na cruz ele perdeu o direito ao mundo. Jesus entrou nas profundezas da terra, pegou a chave da vida, entendeu? A chave da morte, aliás. Tirou as almas que estavam lá e levou para o lugar de abrigo das almas que estavam no seio de Abraão. Entendeu? Levou elas para o lugar de repouso. Entendendo? E o Senhor, eu na minha visão, ninguém falou isso para mim, o que eu tô falando é uma coisa que eu penso. Aquele rolo com os 7 selos, aquele rolo estava na mão de Satanás. Porque Deus fez um documento. Deus fez um documento dando para o diabo o direito dele estar aqui durante 6.000 anos. Foi feito um documento. Se no tempo de Abraão tinha documento, quanto mais naquele tempo. Abraão é pertinho. Abraão, irmãos, ele está ligado ali no período pré-diluviano. Ele está a poucos anos do período pré-diluviano. E eu creio que esse documento foi tão selado com o selo, né? 7 selos. Porque o selo, ele é uma cera que, se partir, foi violado. Não tem como partir. Não dá. Eu acredito. Porque só o Cordeiro pôde abrir o selo, porque ele foi lá e resgatou esse documento. Era o documento, meu irmão, que se não houvesse o pagamento com o sangue do Filho de Deus, você e eu estaríamos na prisão eterna. Nós estaríamos na morte eterna. Por isso, o Cordeiro já está abrindo os selos, e esse ano é o 6º selo que se abre. Olha a terra como está. Olha como os homens, os crentes estão sendo perseguidos. O Brasil já começou a perseguição, já tem pastores aí sendo presos, porque estão falando a verdade. Homens de Deus que estão falando a verdade. Olha a terra como está em erupção.
Vulcões e mais vulcões. Vocês viram ontem em Santorini? O vulcão, a erupção que ele deu dentro do mar. Vocês viram? Você acha que isso é por qualquer coisa? Não. A volta de Cristo se apressa. E quanto mais ela fica rápida, quanto mais ela fica evidente, a terra mais está produzindo os efeitos para que ele venha logo. Ela está gritando, ela está clamando por justiça. Ela está clamando por justiça. Eu sei que isso é terrível falar da maneira que eu estou falando. Eu sei disso. Isso aqui não é todo mundo que gosta de ouvir, não. Não. Tem gente que fala assim, a senhora só fala desgraça. Não, meu irmão, eu não falo desgraça, eu falo a verdade. Eu tenho compromisso com a verdade. Meu compromisso é com a verdade. Por isso que muita gente não gosta de mim. Mas eu estou um pouco me lixando para quem não gosta de mim. Eu quero é que o Senhor olhe para mim e fale, serva, você fez a minha vontade, entra pro gozo do teu Senhor. Entendeu? É isso que me importa, é isso que me interessa. Agora, eu tenho um compromisso com as almas que me escutam, que é de orar. Orar todos os dias, eu oro todas as madrugadas. Por aqueles que aqui estão e aqueles que também não conheço, não estão. Eu oro porque é um pedacinho do povo de Deus que Deus colocou aqui. Porque outros irmãos têm outros pedacinhos de outros povos que eu não conheço, mas eles conhecem. Então o Senhor vai fazendo uma corrente de vários e vários irmãos, que nem o pastor Luiz tem o povo dele, né? Eu não conheço o povo dele. E ele ora e ele intercede e ele clama a Deus por eles. E ele leva a palavra por eles. Outros irmãos levam para os outros e a coisa vai virando uma corrente. A corrente daqueles que vão herdar a vida eterna. Entendeu? Então eu quero cumprir aquilo que Deus mandou. Eu, há 4 anos atrás, escutei assim. Amém, pastor, amém. E escutei assim: você precisa animar o meu povo para a vida eterna. E é isso que eu venho fazendo todo dia. Trago o que está acontecendo, mas trago para você. Meu irmão, aconteça o que acontecer, a alegria do Senhor é a tua força. Busca estar diante do Senhor, porque aqueles que estão diante do Pai vão ver tudo. E o Senhor vai livrar de tudo. Tá entendendo? E se por um acaso não livrar, o Senhor vai te guardará no descanso do Pai. Entendeu? O descanso do Pai, meu irmão, é descanso mesmo. O descanso do Pai não é morte. Para o crente não existe morte. O que existe para nós é passar, fechar os olhos aqui e entrar no descanso do Senhor. Aguardar a trombeta chamar. Porque primeiro vão subir aqueles que morreram no Senhor, aqueles que dormem no Senhor. Nós não morremos, irmãos. Nós passamos da morte para a vida. Entendeu? Então é isso. Se preparem para o que está para acontecer. Como eu disse, pode acontecer? Eu acredito que sim. Mas pode não acontecer se nós clamarmos ao Senhor. Se o povo do Brasil se arrepender. Digo para vocês, se o povo do Brasil se arrepender, pode vir as coisas, mas Deus vai dar livramento. Agora, se o povo do Brasil não se arrepender dos seus maus caminhos, não buscar a face do Senhor e só ficar um povinho pequenininho que já tem o passaporte para a vida eterna, aí eu digo para você, o Senhor vai nos livrar, mas não vai livrar o Brasil. Então, como o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, Ele está avisando para nós armazenarmos alimento e água. Não deixe de ter uma caixa d'água no fundo da sua casa. Não deixe de ter galões de água potável. Não deixe de ter um filtro de barro na sua casa com vela de carvão ativado, tá? Para limpeza da água. Presta atenção. Um filtro de carvão ativado não é tão caro assim, dá para comprar. Pede para o Senhor que Ele vai providenciar para você. Entendeu? Pega aí compra umas 2 velas de carvão ativado. Acho que eu paguei R$16 em cada vela. Entendeu? De carvão ativado. Põe no teu filtro para coar a água. Entendeu?
compra carvão de churrasco e deixa armazenado em casa também. Presta atenção. Presta atenção. Tá? Mas tá bom, né? Acho que vocês já cansaram de ouvir eu falar. Então vamos agora. Nós lemos ontem sobre Davi, né? Davi desobedeceu a Deus e aprontou, né? Não olhou para o Senhor, não foi para a guerra, ficou em casa e acabou sendo laçado, né? Mas agora Deus vai conversar com Davi, porque Davi está muito na boa. Davi está como se ele não tivesse feito nada, como se ele estivesse tranquilamente, sem problema nenhum. Natan agora vai visitar Davi. Vai contar uma historinha para Davi. Vamos ouvir a historinha de Natan, que ele vai falar para Davi? Olha isso aqui. E o Senhor enviou Natan a Davi. Natan era um profeta, tá? E entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele, com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. Estou lendo o capítulo 2 Samuel 12. 2 Samuel 12. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar, para fazer um caldo, né? Para fazer um caldo para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre. Olha só, né? Que coisa. E a preparou para o homem que viera a ele. Então, olha só, então Natan contou essa história para Davi, né? Agora, Davi, olha isso aqui, no versículo 5 diz assim: então, o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, né? Contra o rico. E disse a Natan: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Ele não estava olhando, ele não tinha se olhado no espelho ainda, né? Davi não tinha se olhado no espelho. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natan a Davi: tu és este homem. Eu imagino, gente, Davi, quando Natan olhou para a cara dele, botou o dedo assim e falou: você é o safado que fez isso. Eu imagino que jeito que Davi ficou. Eu estou lendo 2 Samuel, capítulo 12. Estou no versículo 7, tá? Marisa. Então disse Davi a Natan: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Olha o que Deus fala. Eu te ungi, Davi, rei. Eu te livrei da mão de Saul, de você morrer na mão de Saul. Eu te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio. Até as mulheres ficaram para ele. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Deus está falando: você não precisava ter feito o que você fez, você tinha tudo. Eu preparei tudo para a tua vida. E se precisasse, se você quisesse mais, eu tinha preparado muito mais. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor. Olha o que dá a pessoa sair do caminho do Pai. Olha o que dá a pessoa sair do caminho que Deus traça para ela. Shalom, Joelma.
Desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Olha o que esse homem fez. Ele se deixou levar. Olha como que nós somos, meu irmão, se você não vigiar a tua vida. Nós não somos diferentes de Davi, nem eu e nem você. Se nós não estivermos em vigilância contínua das nossas ações, da onde nós estamos colocando o nosso dedo, da onde você está se colocando, se você não estiver dentro da vontade do Pai, você perde a sensibilidade do Senhor. Você perde o bloqueio que tem entre você e o pecado. Deus deixa para ver até onde você vai. Foi o que Deus fez com Davi. Davi não obedeceu a Deus, era para ele estar na frente das batalhas. Ele não foi, ficou de folga, tirou férias. Tirou férias e deixou que os seus comandantes estivessem na linha de frente. E agora ele está belo e formoso dentro de casa. E Deus falou, vamos ver até onde ele vai. Vamos ver. Ele está se achando. Ele está se achando. Ele está se achando rei. Ele está esquecendo que quem reina na vida dele sou eu. Deus falando para ele, né? Deus falando para si próprio. Vamos testar Davi aonde ele vai parar. Olha onde ele foi parar. Com Betseba na cama dele. Betseba engravida. Ele arquiteta um plano para fazer que o filho era de Urias. Urias fiel aos princípios de Deus, Urias fiel ao próprio rei, Urias fiel, pois é, não chegamos lá ainda, né? Mas vamos comentar por aqui, daqui a pouco a gente chega na humilhação, né? E Deus deu corda para ver o que Davi ia fazer, e Davi foi nas últimas consequências, né? As últimas consequências, matar Urias. Matar Urias, exatamente 10 vezes melhor do que ele. Olha o que Deus fala para Davi. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti. E tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu fizeste em oculto. Olha. Mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã. Agora ele cai em si. Agora Davi começa a pensar. Davi entrou no estreito. Por isso, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou falar uma coisa bem séria para vocês. Eu não gosto de ficar no solto, não. Eu não gosto de ficar no solto. Eu fico incomodada quando eu tô sem prova. Eu não gosto de ficar no bem bom, não. Sou sincera com vocês. Sabe por quê? Porque é a hora que Satanás começa a te dar... Começa a vir pratos na tua frente. E é a hora que você, sem querer, ou muitas vezes... você desobedece. A desobediência traz para você o resvalar do caminho do Senhor. Eu sempre peço para o Senhor, Senhor, não deixa o meu passo virar para um lado e para o outro. Não precisa me dar largueza de nada. Eu quero viver no estreito, porque no estreito eu bato aqui, eu já escuto, eu já estou alerta. Eu bato ali, eu já estou em alerta. Mas eu não quero ter largueza. Davi estava na largueza da vida. Davi estava no momento mais frouxo da vida dele, sem inimigos,
Tinha os inimigos por ali, mas não tinha inimigo pessoal. Exatamente, quando não estamos ocupados com as coisas de Deus, nos ocupamos com outras coisas e pecamos. Pois é, foi o que Davi foi fazer. Agora Davi acordou com essa rebordosa de maldições sobre a vida dele. Ele acordou. Ele entrou no estreito. Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado. Não morrerás. Olha como que Deus é bom. Deus deu todo o castigo para ele. Deus avisou para ele: não vai faltar espada. Dentro da tua casa eu vou suscitar o mal contra a tua vida. Mas você não vai morrer. Todavia, porquanto este feito deste lugar sobremaneira que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. A sentença que era para Davi caiu na criança. Então Natã foi para sua casa. Natã deu o recado para ele. Você já parou para pensar a situação de Davi nessa hora? Sabe o que é isso, irmãos? Sabe o que é isso? Satanás chega ao redor. Satanás ficou aqui, ó. Davi lindo, livre, leve e solto. Não estava mais nas montanhas, estava numa casa linda, maravilhosa, todo mundo servindo ele, chazinho da tarde, comidinha disso, rosquinha daquilo, isso e mais aquilo, e ele belo e formoso com suas roupas maravilhosas, curtindo o seu ventilador maravilhoso, sai lá fora e olha aquela bela mulher e ela também, né? Vamos colocar aqui, quando dois não querem, dois não brigam, né? Quando não quer, dois não brigam, na verdade. E ele estava assim, se sentindo máximo e resolveu agir pelo seu instinto humano. Instinto onde Satanás começou a colocar: Davi, olha que mulher linda. Pois é, ar-condicionado, né? Mas eu acho que não tinha muito naquela época não, né, pastor? Mas vamos lá. E Davi agora, né, se vê o rei, todo mundo, né? Todo mundo na boa. E ele vai apronta, ele acha que todo mundo é dele. Todo mundo pertence a ele. Inclusive Betseba. Olha isso. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi. Olha aqui, ela aqui ainda é mulher de Urias. Deus coloca ela como mulher de Urias. Dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança. E jejuou Davi e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. É verdade, o ventilador dos reis era alguém abanando. Eu lembrei na hora aqui, né? As grandes penas, né? Os leques que eles tinham, né? Coitadinho dos caras, né? Abanando o tempo inteiro. Mas olha aqui, ó. E buscou Davi a Deus pela criança e jejuou Davi e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Ainda bem que ele acordou, né? Ainda bem que ele acordou, ainda bem que ele se submeteu à potente mão do Senhor. Irmãos, a misericórdia de Deus é tão maravilhosa que quando o homem se abaixa, como Davi se abaixou, Davi reconheceu o seu pecado. Deus é tão perfeito, tão maravilhoso, tão bondoso, tão amoroso, que ele pegou os cacos de Davi e deixou ele ali, deixou ele em caco ali, né? Olha assim, ó, aqui, ó. Ele se prostrou sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis, não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. Então foram 7 dias Davi virando caco. 7 dias de humilhação. 7 dias de jejum e oração. E humilhação e pedindo perdão ao Senhor. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam:
Eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Por mais mal que lhe faria? Mas Davi era inteligente, Davi era super ligado nas coisas. Viu, porém, Davi o radar de navio, se ligou, que já estava ligado, né? Que ele sabia que a qualquer momento ia avisar que a criança morreu. E Davi viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi a seus servos, é morta a criança? E lhes disseram, é morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de vestes, e entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão, e ele comeu. Irmãos, presta atenção aqui. Por que Davi agora, que era a hora dele arrebentar de chorar, ele não chora mais? 7 dias lutando com Deus pela sua salvação, lutando com Deus pelo perdão do seu pecado e lutando com Deus para que aquela criança sobrevivesse. 7 dias. E nós estamos vendo agora que a criança morreu e Davi levanta, vai tomar banho, limpa a sua face, senta na mesa e come. O que é isso? É para você ver isso aqui tem um ensinamento. Tem gente aí que ora por mortos, né? Tem gente aí que ora pelos mortos. Meu irmão, por morto não se ora. Por morto não se pede. Morreu, acabou. Você tem que lutar enquanto tem vida, tem sopro de vida. Morreu, meu irmão, acabou. O que você vai fazer mais? Quando uma pessoa morre, o estado dela no mundo espiritual já está determinado. O pessoal fica fazendo missa de 7º dia para tirar do purgatório, passar para não sei para onde, né? A história do purgatório é muito interessante. Vocês já ouviram a história do purgatório? Da Igreja Católica? Por que eles fizeram o purgatório? Vocês já ouviram? Isso na faculdade de História a gente estuda muito isso daí. Tem a história da Idade Média, que é estudando todas as aberrações da Igreja Católica. A gente passa um ano só estudando isso. Pois é, eles, para tirar dinheiro do povo, né, dos ricos, da classe média que estava em ascensão, né, para tirar dinheiro deles, daqueles que traziam, que estavam fazendo dinheiro com o comércio do Oriente, né, com as especiarias do Oriente, né. Pois é, né, pastor? Boa doutrina para enganar. Aí o que aconteceu? Eles tinham que tirar dinheiro desse povo de alguma forma. Então eles resolveram criar o purgatório. Então o cara morria. Então eles iam na viúva e falavam, olha, o seu esposo, a sua esposa eles estão num lugar sofrendo e precisa você pagar tanto por cento da tua herança para que a gente possa fazer a missa do 7º dia e tirar a alma dele do purgatório e passar para o outro estágio, que eu não lembro agora qual que era o outro estágio. O senhor sabe, pastor, qual que era o outro estágio? Eu não lembro agora. Faz tanto tempo que eu nem lembrava disso. E aí era feito isso. Aí eles cobravam uma porcentagem da herança toda, entendeu? E faziam a missa de 7º dia, transferindo a alma do penado do purgatório até não sei para onde, não lembro para onde que eles vão. Aí foram criadas as missas de 7º dia, tá entendendo? E aquele chororô todo, né? Irmãos, presta atenção, você que faz parte disso, que tá me ouvindo aí, vai, procura. Não é o paraíso não, não é o paraíso não, eles iam para um lugar intermediário aí. E procura ver na história, a história fala sobre isso. O que te ensinaram que você tem que orar pelas almas, isso é mentira. Olha aqui Davi morreu, acabou.
O sopro de vida foi-se. Já está selado o destino. Não tem mais o que fazer. O teu parente morreu, no momento que fechou o olho, o destino já está selado. É morte ou vida. Não tem para onde ir. Ia deixar o purgatório para ser. Verdade. Ia se vingar bem, né? Ia se vingar bem. Então, meu irmão, não fica fazendo missa de sétimo dia, não fica orando por almas, porque não tem como, tá? O que foi, foi. O que eles tinham que fazer, já fizeram aqui. Fechou os olhos, o tempo está selado. O tempo está selado. Então vamos lá, seguindo. E disseram de seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que morreu a criança, tu te levantas e come pão? E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei. Porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim? E viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Então é o seguinte, meu irmão, teu parente morreu, teu filho morreu, quem morreu? Não é ele que vai voltar a você, é você que vai se encontrar com ele. Por quê? Porque você vai morrer e vai para o lugar onde ele foi. O destino, ele termina ali. Não existe reencarnação. Não existe nada disso. Você sabe quem é que reencarna? Eu vou te falar quem é que reencarna. Você sabe quem é? Quem reencarna é Néfili. Quem reencarna são Néfilins. Já ouviu falar de viajantes do tempo? Já? Sabe quem que são? São os grandes desse mundo. Os grandes desse mundo. Tem várias fotos deles iguaizinhos aí séculos passados. Eles reencarnam. Por que eles reencarnam? Porque eles não têm o sopro de Deus. Eles são mistura de anjos caídos com mulheres. Está em Gênesis 6, se você não acredita. E isso está acontecendo agora. Isso está acontecendo agora. Então, eles saem de um corpo e entram em outro corpo, preparado para eles. Estava vendo aqui que alguns que se juntam com Deus no paraíso e outros vão para o inferno. Pois é. Mas para a igreja, né, que fazia a transição do purgatório, tem um intermediário que eu não lembro qual que é. Mas, irmãos, presta atenção. Presta bastante atenção. Nós temos que estar ligados. Entendeu? Eles só têm esse tempo, 6.000 anos, exatamente. Exatamente. Então, eles são pessoas... Presta atenção. Eles falam de purificação, exato. Então, presta atenção. Isso aí que você está vendo, isso que você está vendo, nada mais é que engodo de Satanás. Está aqui, Davi está falando. Davi está falando. Então consolou Davi a Betseba. Agora ela virou sua mulher. Ó, antes Deus fala aqui sobre a mulher de Urias. Agora ela é a sua mulher. Porque Davi se reconciliou com Deus. E se deitou com ela. E ela teve um filho. E chamou o seu nome Salomão. E o Senhor amou a Salomão. E o enviou pela mão do profeta Natã. Este chamou o seu nome de Gedidias, por amor do Senhor. Então essa passagem, ela mostra vários pontos para nós. O homem que peca não percebe que peca, a cabeça dele fica atônita, porque ele não consegue perceber que está pecando. Precisa Deus dar um puxão nele para ele entender o que ele fez. Se ele é do Senhor, ele se humilha, se volta ao Pai, se arrasta no pó, pede perdão e vive. E vai aguentar as consequências do pecado. Não espere que as consequências do pecado vão ficar sem ser cobradas, não. Davi pagou. Pagou caro, nós vamos ver da manhã para frente. Como Davi pagou caro pelo pecado.
mas não deixou de ter a bênção de Deus, não deixou de ter a guarda do Senhor sobre a vida dele, mas ele pagou, porque o que o homem faz, isso ele vai colher. Entenderam? Isso, exatamente, até hoje está o resultado. A espada não saiu da cabeça dos judeus, até o dia de hoje. Então, meus irmãos, prestem atenção. Se Salomão se arrependeu, não acredito, Fernanda. Não sei, minha irmã, eu não sei te dizer, mas eu não sei, eu não acredito. Eu não acredito no arrependimento de Salomão. Mas pode ser, né? A gente não sabe, né? Então vamos deixar para quando a gente for para a vida eterna. Não dá a entender que ele se arrependeu. Não dá a entender, mas nós não sabemos, né? Nós não sabemos. Porque Salomão aprontou, hein? É o que eu digo, ficar na solta, ficar sem ter provas, tá? É perigoso. Eu prefiro estar na prova, ser provada, eu já estou escolada de ser assim, porque na prova a gente se policia. Quando você está muito solta, entendeu? Muito solta, a situação fica complicada. A situação complica. Nós podemos confiar no nosso taco e nós não podemos confiar na nossa mente, entendeu? A palavra não deixa claro, não deixa. Mas por tudo que ele, como é que diz, que ele fez, né? Pelos livros que esse homem escreveu, né? Livros tremendos de bruxaria. Eu fico perguntando, será? Não sei dizer. Mas falou como seria esse patrono de Israel, verdade. Eu prefiro, Luciana, a prova. Eu prefiro estar no estreito, minha filha. Eu prefiro estar no estreito do que perder a graça de Deus. E nesse momento que nós estamos passando aqui agora, nós precisamos estar ligados, entendeu? Nós precisamos estar antenados, porque nós não temos mais tempo para errar. Nós não temos tempo de perder a salvação. Nós não temos tempo de resvalar. Presta atenção. Não é tempo de resvalar nas coisas de Deus. Meus irmãos, fiquem alertas. Fiquem com atenção redobrada neste tempo. Busquem ao Senhor com toda a tua alma, com todo o teu coração, para que você venha ser achado digno de não passar por todas essas coisas, mas estar em pé diante do Filho do Homem. Ele acha que o mundo não lhe chega e o mundo é pouco e pequeno para... Exatamente, esse é o perigo, Alberto. Você falou certinho. Davi estava assim, o mundo era dele. Ele conquistava tudo, ele, como é que diz, ele fazia de tudo, entendeu? E acabou se achando dono do mundo e pecou. Esqueceu que Deus, ele tinha que dar conta para Deus. Mas é isso aí, meus irmãos. A mensagem hoje é clara. Segura a tua vida. Não peque. Não é tempo de brincar com a tua salvação. Porque quem resvalar os pés aqui agora, eu não sei se vai dar tempo para voltar. Nós temos muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos diante da Tua presença, te louvando e bendizendo o Teu nome, te agradecendo, Senhor, porque o Senhor é um Deus de paz e de justiça, o Senhor é um Deus que busca colocar os seus filhos na senda, mas muitas vezes nós saímos da senda e passamos para o outro lado sem a gente perceber. Que confiamos em nós. A gente não entende que nós somos carne. Nós não entendemos que nós somos feitos do pó da terra. E que nós erramos o tempo todo e que nós precisamos encarecidamente das tuas muitas misericórdias. Eu te peço, Senhor, que tu venha sobre nós, nos dá força para passar o que vem vindo aí. Nos dá força para atravessar o que nós vamos ter pela frente.
Senhor, nos ajuda a enfrentar de cabeça erguida, tendo a autoridade do Espírito Santo. Boa noite, Daniele. Tendo a autoridade do Espírito Santo para poder pisar serpentes e escorpiões, sabendo que nós não somos nada, mas o Senhor é tudo em nós. E sabemos que nós somos necessitados de Ti. Não deixa nós passarmos o que Davi passou. Esse momento de futilidade, esse momento de folga. Porque foi no momento de folga que ele pecou. Então eu te peço, Senhor, é melhor a gente estar no estreito. Porque no estreito nós nos curvamos. Nós estamos diante da Tua presença. No estreito o Senhor está conosco, nos ajudando. Pai, eu te peço nesse momento pela vida da Paula, do Pedro, lá em Portugal. Te peço pela Clara e a sua família, lá na França. Os seus filhos que estão rodando o mundo aí. O pastor Vitor e a pastoração que estão de mudança para Portugal. Te peço pelo Alexandre e a Simone e seus filhos que já estão na terra onde eles têm que estar. Que as Tuas bênçãos estejam sobre essas pessoas, Senhor, em nome de Jesus. Te peço pela Luciana, seu esposo em São Paulo, suas filhas na Inglaterra. Que a Tua mão de poder esteja sobre ela, sua netinha. Que a Tua mão de misericórdia esteja sobre eles, pela Aline e pela Osimira, Pai, que se encontra adoentada. Alivia a situação da Osimira, Pai, em nome de Jesus. Te peço pela Berenice, guarda a Berenice em nome de Jesus. Te peço pela Suzana e seu filho, pelo Denildo, pelo pastor Luiz, Pai, que as bênçãos Tuas estejam sobre a vida dele, que ele possa pregar a Tua palavra como está escrito. Pela Fernanda Bamin, pelo Mitre, pela sua família, Senhor, em nome de Jesus. Pela Cleide, a sua família, pelo Alberto. Firma os passos do Alberto, Pai, na Tua rocha. Firma os passos do Alberto em Cristo Jesus, que ele possa ter sede de Ti. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Te peço pela Andréia Brown e seu esposo, guarda eles em nome de Jesus. Pela Andréia Medeiros, pela Andréia Coelho, Senhor, na vida dessas duas Andréias, que elas possam ser cada dia abraçadas por Ti, que elas possam sentir o Teu carinho, o Teu amor, Pai, porque elas precisam estar junto contigo. Elas precisam sentir a Tua companhia, Pai, em nome de Jesus. Te peço pela Joelma, suas crianças. Te peço pela Arlinda, pela Maria Lucilene, pela Marta Valéria, pela Larissa e suas crianças, o seu esposo lá em Goiás. Te peço pela Rose, pela Isabel, pela Dani e a sua família, pela Eriedna Vieira e pelo Daniel, seus filhos. Salvação, Senhor, salvação. Patrícia Venâncio, seu filho, pela Fatinha, Senhor, que as Tuas mãos estejam sobre a vida dela em nome de Jesus. Pela Sara, que a Tua mão de poder esteja, Senhor, sobre eles em nome de Jesus. A Aline Cristo, a Aline Gupta, olha por elas. Pela Valmira, pela Viviane Peixoto, pelo João Vitor, pela Jaque, a sua família, suas meninas, suas crianças. Te peço também pela Aline Franciele, pela Rosimeire, a sua mãe, pela Mônica, sua família, pelos seus funcionários, Pai, pela sua mãe, que a Tua providência esteja a todo momento ali, em nome de Jesus. Te peço pela Estela, lá em Rondônia, pela Dani Cristina, com seus filhos, pela Fernanda Garrido, pela Rudineia Botelho, pela Celeste, pela Carol Coisen, pela Joelisa, pela Maria, Senhor, que a Tua mão de poder esteja sobre essas irmãs, que a Tua mão de poder esteja, Senhor, segurando firme na mão de cada um. Te peço pela Vânia Lúcia, pela Tatiana Moutinho, pela Tatiana Banzi, pela Leninha, sua família, pelo Charles, pela Vanilda, pela Crica, pela Beth Borba, pela Irene Lara, pela Cleidiane, sua família, pela sua mãe, a Margarida, pela Tássia,
pela Tássia Donato, pelos seus filhos, pela Poliana, pelo Dr. Ivânio, a sua família, pela Josi, pela Bruna Soares, pela Clarinda, pela Clarice, pela Renata Carneiro e o seu batismo em nome de Jesus, pela Mônica Barra e o seu trabalho, Pai, entra com providência, pela Joselma e o Francisco, que a tua mão de poder, a elucidação da tua palavra esteja na vida desse casal e dos seus filhos. Te peço pela Aline Milani, Senhor, guarda ela, livra do mal os seus filhinhos. Pela Nayara Paiva e sua família, pela Irivanes, pelos seus filhos, em nome de Jesus, guarda. Pela Eunice, Senhor, pela Graciele, pelo Gabriel, pela Sandra Manfinato, pela Sandra lá dos Estados Unidos, Pai, pela Roberta, Senhor, que a tua mão de poder venha sobre a vida desses irmãos que estão sempre conosco, sempre conversando, sempre trazendo, pedindo oração, sempre trazendo experiências, sempre nos ajudando em oração para que a gente possa estar junto, unidos e reunidos. Eu te peço, Senhor, que a tua mão de poder nos ajude. E aqueles que ainda não estão aqui, mas que escutam essa live, que vai lá para o YouTube, vai para vários lugares, eu te peço em nome de Jesus que a tua mão de poder esteja sobre todos aqueles que escutam e estão se preparando para a vida eterna. Que a tua mão de misericórdia esteja sobre eles. Eu te peço, Senhor, que a tua mão de poder esteja também sobre a minha vida, me guarda, me livra do mal. Te peço pelo Javier Palácios, que o Senhor levante ele na força e no poder do Espírito Santo. Te peço, Senhor, pela igreja de Esmirna que está sendo perseguida, Pai, em nome de Jesus. A perseguição está aumentando cada dia mais. Te peço pela igreja de Filadélfia, que está se posicionando contra as heresias, que está se posicionando, Senhor, contra o mundo que entrou nas igrejas, contra os coaches que entraram nas igrejas, contra esse evangelho vazio que está dentro das igrejas. E te peço por aqueles remanescentes da igreja de Laodiceia, que o Senhor os retire de lá em nome de Jesus. Te peço também pelas virgens, pelas 5 virgens, que as lâmpadas dela estejam acesas até abrir a porta para as bodas do Cordeiro. Nós te agradecemos por tudo, nós te louvamos, te glorificamos, exaltamos o teu nome. No nome honrado de Jesus de Nazaré, que vive não só por hoje, mas para toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, segura firme na orla do vestido de Jesus. Aconteça o que acontecer, fica firme, porque o Senhor nos guardará. Entendendo? O Senhor nos guardará, o Senhor será com o seu povo. Eu não sei como Deus vai fazer, mas eu sei de uma coisa: terra arrasada vai acontecer. Terra arrasada vai acontecer. Então, vamos pedir para o Senhor nos juntar na terra arrasada, né? Nós podemos pedir. O Senhor é poderoso para isso. Fiquem na gloriosa paz do Senhor, que o Pai abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e amém.